Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amados, já estamos quase na etapa final da unidade 3. Vamos lá para a nossa aula 58.1, que falaremos sobre o que, amadinho? Então, de olho na tela. Aula 58.1, a literatura africana em língua portuguesa, né? Panorama das literaturas africanas de língua portuguesa. Começando aqui o nosso texto atual com um poema, né, de O Espelho, de Mia Couto. Esse que em mim envelhece assomou ao espelho a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo com meu súbito reflexo. A idade é isso, o peso da luz com que nos vemos. Então, aqui no livro Idade das Cidades e Divindades. Então, aqui um trechinho, né, do poema O Espelho, de Mia Couto. Literatura africana também pode ser um dos temas da redação no Enem. Belezinha? A questão do panorama, oxa, quase que não sai, né, amados? Das literaturas africanas de língua portuguesa, né? Observe bem, amado, depois de quase 500 anos, olha só, de dominação política, cultural e linguística de Portugal, nas colônias africanas, quais são as colônias africanas? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. O aparecimento da literatura de língua portuguesa nesse continente se deu, grosso modo, a partir da década de 1940. Então, aqui, ó, olha só as bandeiras, né, de todos, né, esses países, né, que foram colonizados pelos portugueses. Apesar de o romantismo brasileiro já apresentar ecos, olha só, literaturas africanas de língua portuguesa, no final do século XIX e no início do século XX, nos anos de 1930, 1940 e 1950, que a intertextualidade com a literatura brasileira se faz o quê? Mais evidente. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Essa questão da literatura afro-brasileira. Evidentemente, antes disso, houve o quê? Manifestações literárias populares e orais nas línguas nativas dessas colônias. Produção aqui, alguns especialistas chamam de quê? De oratura. Em contracomposição à palavra literatura. Mas há poucos registros desta produção oral. Ao escreverem literatura em língua portuguesa, os escritores naturalmente se dividiam em dois mundos. De um lado, usava a língua oficial, implantada pelos portugueses e historicamente associada aos modelos da literatura da metrópolis. E de outro lado, o que acontecia? Tratava da realidade local e incluía em suas obras descrições da vida e dos costumes das populações das colônias. Muitos desses escritores fizeram seus estudos na Europa e, ao regressarem à África, cheios de ideias liberais, atuavam na imprensa como jornalistas e assumiam uma postura contrária ao colonialismo português. Aí, o que aconteceu, né? Então, vamos ver aqui a questão da literatura e teoria e história. Então, foi a partir do século
20. Países africanos, né? Portugal, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, tem se desenvolvido uma produção literária em língua portuguesa, muito rica e variada. Aqui apenas uma ilustração, né, para mostrar aqui sobre a questão da literatura afro. Uma literatura engajada, ó, uma literatura engajada. Então, a literatura não se preocupa em mobilizar apenas o sentimento do leitor, mas a sua consciência. Muitas vezes, trata de questões políticas, ideológicas. Literatura engajada. Na literatura africana em língua portuguesa, predomina esse engajamento. Diversos países do continente africano, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e o arquipélago de Cabo Verde. Então, sempre essa questão da literatura engajada. Então, interessante que foi a partir da Revolução dos Cravos, né? Em 1974, em Portugal, pôs fim à ditadura salazarista naquele país e, como decorrência, eclodiram várias guerras nas colônias africanas, as quais levaram ao fim, né, o colonialismo português. Então, a literatura, nesse momento, tornou-se assim, claramente engajada, já que muitos dos escritores chegaram a participar diretamente da Guerra de Libertação. O escritor português Manuel Ferreira, ao estudar a produção literária das colônias durante o período colonial, identifica 4 fases na evolução da literatura africana de língua portuguesa. Então, eu vou citar aqui para vocês as 4 fases. A primeira fase é em que o escritor manifesta alienação cultural e falta de compromisso com a sua terra e sua gente. A outra fase, em que o escritor revela um sentimento nacional e interesse pela realidade circundante. Também aqui se manifesta o tema da negritude ou da dor de ser negro. A terceira fase é fase de resistência, em que o escritor toma consciência de sua condição de colonizado e empreende o discurso de revolta contra o colonizador. E a quarta fase é a fase histórica da independência nacional, momento de afirmação do escritor africano, no qual se exalta a liberdade e o orgulho africano e se abordam temas como a África, o povo negro, sua cultura, sua história e sua tradição. Então a partir de 1975, né, que a maioria das colônias, né, eles foram o quê? Teve a sua independência, tá certo? Então vamos conhecer aqui, amadinhos, alguns escritores. Temos aqui Agostinho Neto, que ele é de 1922, olha bem, a 1979, né? Agostinho Neto fez parte da geração de estudantes africanos que desempenhou papel fundamental no processo da independência de seu país, na chamada Guerra Colonial Portuguesa ou Guerra do Ultramar, como foi citado anteriormente, né? Que até os próprios escritores, né, fizeram parte, né, da questão da guerra, dessa luta, né? Aí, como se nota, presta atenção, na evolução dessas fases, gradativamente se instala uma questão essencial para os escritores africanos, ou seja, a identidade nacional. Aos poucos, os escritores vão deixando de se considerar parte da literatura portuguesa para se assumirem como escritores africanos ou
especificamente angolanos, moçambicanos. Então, vamos ver mais outra aqui. Nós temos aqui ó, o Luandino Vieira, ele é de 1935, né? Português de nascimento, passou a juventude em Luanda, onde concluiu os estudos secundários. Durante a Guerra Colonial, combateu o quê? Nas fileiras do MAP, contribuindo do MPL, contribuindo uma criação da República Popular de Angola. Ou seja, olha só um aqui que a gente começou com um poema. Esse daqui é o mais conhecido, né? Que é o Mia Couto. Ele nasceu em 1955, na beira de Moçambique. Ele é biólogo, jornalista e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários e, em 2013, foi o vencedor do Prêmio Camões, o mais prestigioso da língua portuguesa. É membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Ele é moçambicano, mas ele é membro também da Academia de Letras. Beleza? Vamos ver aqui, ó, o poema, né? Tradutor de Chuvas, de Mia Couto. No oculto do ventre, o feto se explica como homem, em si mesmo enrolado, para caber no que ainda vai ser. Corpo ansiado ser barco, água sonhando dormir, colo em si mesmo encontrado, no espiral do feto, o novelo afecto, ensaia o seu primeiro infinito. Então, aqui nós temos aqui um trechinho, né, tirado do livro Terra Sonâmbula, de Mia Couto. É uma das suas obras mais conhecidas. Então, vamos lá. Vamos ver algumas curiosidades, né? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. É curioso mencionar, mas o fato é que a literatura praticada nos países de língua portuguesa, com exceção de Brasil e Portugal, nem sempre é escrita na língua de Camões. Exemplo disso são os autores de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor, onde há traduções fortes, né? Há tradições fortes de literatura em outras línguas que não o português. Mas outra curiosidade, né, para vocês aqui, ó. Nós temos o seguinte, em Angola, os autores de maior destaque são, nós temos aqui Castro Soromenho, Antônio Jacinto, Viriato da Crua, Agostinho Neto, que já foi falado, José Luandino Vieira, Rui Duarte de Carvalho, Manuel Rui, Pepela, José Luiz Mendonça, José Eduardo Aculusa, Odjaque e Adriano Mixingue. Isso daqui estou falando dos autores de Angola. Agora em Moçambique, José Craveirinha, Mia Couto, esse do poema, Noêmia de Souza, Rui Guerra, Rui Quinopifre, Luiz Bernardo Ovana, Rui Nogá, João Dias, Ungaline Bacacosa, João Paulo Borges Coelho e Paulina Chiziane ou Kiziane. Em Cabo Verde, quais são os autores que se destacam? Temos Manuel Lopes, José Barbosa, Cocino Fortes, Holanda Zamares, Germano Almeida,
Oswaldo Osório, Vera Duarte e Almir Cabral. Em São Tomé e Príncipe, destaco Francisco da Costa Alegre, Francisco José Tenreiro, Alda do Espírito Santo e Conceição Lima. Nós estamos falando aqui dos autores, né? E em Guiné-Bissau, né? Quase numa fonte literária escrita. O escritor é Abdoulaye Silva, com os romances Eterna Paixão, de 1994, e Última Tragédia, de 1995, e Mestida, de 1997. Né? Ele é o fundador da ficção, né, de guineense, tá bom? Destaca-se também o romancista Filinto de Barros. Então, é interessante observar que, além dessa literatura africana de língua portuguesa, em nossa língua há uma produção literária na Ásia, como Macau, né, China, Goa na Índia e Timor-Leste no Sudeste Asiático. Então, reflexo das navegações e colonização portuguesa. Outras curiosidades que nós temos aqui, ó. Ao mesmo tempo, com a recente adoção do português como língua oficial pela Guiné Equatorial, este país não produziu, né, não produziu coisa alguma em português, sendo que boa parte da sua produção literária está em língua espanhola. E mesmo, aqui, e pior, permanece na sua totalidade ainda não traduzida para o português. Ao mesmo tempo, a língua portuguesa está espalhada pelo globo, não apenas contida dentro da entidade política conhecida como país. Mas outra curiosidade. Assim, há importantes escritores, né, dentro das letras portuguesas em Goa, Estado indiano, Galiza, parte integrante do Estado espanhol, Macau, território especial chinês, e ainda encontramos, né, tradições literárias históricas, né, aqui, ó, Malásia, Indonésia, Índia, Ilhas do Caribe, holandês e mesmo na Guiné Equatorial. Agora, falando da questão dos movimentos literários significativos. Temos aqui o seguinte, né? Ao analisar o conjunto das literaturas de língua portuguesa, a crítica e os historiadores concordam que os fundamentos desses momentos caracterizam-se pelo surgimento de movimentos literários significativos ou de obras importantes para o desenvolvimento das literaturas, entre os quais, vamos citar o seguinte, ó. Em Cabo Verde, a publicação da revista Claridade, de 1936 a 1960. Em Tomé e Príncipe, tem a publicação do livro do poema Ilha do Nome Santo, de 1942, e de Francisco José Tenreiro. Em Angola, o movimento Vamos Descobrir Angola, de 1948, e a publicação da revista Mensagem, de 1951 a 1952, foi o período de duração. Em Moçambique, a publicação da revista Massal, de 1952. Na Guiné-Bissau, a publicação da antologia Mantenha para Quem Luta, de 1977, pelo Conselho Nacional de Cultura. Em Timor, a publicação do livro Caiuru, de Grácio Ribeiro. Aqui temos o seguinte, né? Em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, o escritor africano vivia até a data da independência, no meio de suas duas realidades, as quais não podia ficar alheio à sociedade colonial e à sociedade
africana. A escrita literária expressava a tensão existente entre esses dois mundos e revelava que o escritor, pelo fato de sempre utilizar a língua europeia, era um homem de dois mundos. E a sua escrita, de forma mais intensa ou não, registrava a tensão nascida da utilização da língua portuguesa em realidade bastante completa. O que isso quer dizer? Então, como aconteceu lá nos países que foram colonizados pelos portugueses, né, assim como o Brasil, quem eram os nativos? Né? O que acontecia? Eles não sabiam, não tinham um conhecimento da escrita, né? Não sabiam ler, sabiam falar somente o quê? A linguagem nativa. E assim como eles não tinham a questão da escrita, então os portugueses vieram e colonizaram. Ele não falava a própria língua, foram tipo, obrigados, né, foram catequizados, colonizados e falando a língua portuguesa. E ali a língua de origem foi deixada de lado, certo? Então por isso essa questão de dois mundos relacionada à escrita. Aqui, ó, mais uma figura, né, para relembrar essa questão dos povos. Mas quando passa essa imagem aqui, mas será, falando assim, da escrita, né, da literatura afro, né, da literatura, vamos colocar vamos mudar o título, né, literaturas africanas de língua portuguesa e vamos falar assim da literatura negro-brasileira, né? Então, o que nós vamos analisar? Será que todos os escritores, né, que produziram, o que vem na tua mente quando fala assim, África? A maioria vai pensar que são formados, que foram o quê? Somente pelos negros. Mas só que os escritores, se vocês forem observar, não são somente negros, tá certo? Porque vieram da onde? Vieram da Europa, né? Foram colonizados pelos portugueses. E aí nasceram na África, no continente africano. Mas a pele é o quê? Clara. Ao produzir literatura, os escritores transitaram pelos dois espaços, né? Pois assumiam as heranças de movimentos e correntes literárias da Europa, das Américas, as manifestações advindas do contato com as línguas locais. Esse embate que se realizou no campo da linguagem literária foi o impulso gerador de projetos literários característicos dos países que assumiram o português como a língua oficial. Tal realidade entra ainda em conflito com a época em que estes territórios lutavam para conquistar a sua independência. Como já havia dito, a maioria desses países, né, conquistaram a sua independência há pouco tempo, há menos de 50 anos. A maioria foi no ano de se você for observar, em 1975. Salvo engano, teve um país que conquistou a sua independência, você pode tirar essa dúvida, até pesquisar a fundo com um professor de história, com o professor de geografia, em 1960. Então, vamos lá. Onde a dualidade colonialismo e nativismo ficou mais evidente ainda, momento em que o país, como Guiné-Bissau, passa a produzir literatura em línguas locais, com maior profusão no resgate pela sua cultura. Aqui vamos passear um pouquinho pela
literatura, né? Aqui nós temos o seguinte, Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, né? Poetas do Brasil. Do Brasil, nosso irmão disseram, é preciso criar poesia brasileira, de versos quentes, fortes, como o Brasil, sem macaquear o literário Lusíadas. Angola grita pela minha voz, pedindo a seus filhos nova poesia. Então, se a gente for analisar essa questão aqui, né, nesse trecho, ó, o que ele quer dizer, o que é preciso, por que criar uma poesia brasileira? Olha que é Manuel Bandeira, né? É Ribeiro Couto e Manuel Bandeira. Os dois, né, são do quê? São escritores, né, brasileiros. Essa questão do Brasil, que se você for analisar as escolas literárias, né, que aconteceram antes, lá do tempo da Idade Média, né, quando, né, depois, lá no século XV, né, aí depois veio para o século XVI, que aqui no Brasil não acontecia o quê? Não tinha, ainda não era, a gente não pode nem classificar como literatura, né, como escola literária, porque este período aí não tinha pessoas letradas no Brasil. Tinham colonizadores que vieram para cá e faziam a escrita na sua visão, tá certo? Então aqui, quando ele fala, é preciso criar poesia brasileira, versos quentes, fortes, como o Brasil, sem macaquear, ou seja, sem ficar inventando coisa do literário do Lusíadas. Tem que ser o seu próprio, né? A sua própria identidade. Aí ele fala, Angola grita pela minha voz, pedindo a seus filhos nova poesia, ou seja, você vai criar a sua maneira com as suas características, tá certo? A sua identidade, não a identidade, né, do outro país, quase que não sai. Então, o diálogo com a literatura brasileira não se dá apenas, né, no momento do vamos descobrir Angola. Ocorre também na produção posterior. Um exemplo é a poesia de Arlindo Barbeiros, onde se destacam semelhanças com a poética de João Cabral de Melo Neto. Os dois poetas operaram com a negatividade, com a linguagem descarnada, que vai desbastando a retórica. Os poemas de Barbeiros expressam pelo esgarçamento semântico e sonoro dos versos, dilaceramento da Angola, país mutilado pela guerra. Aqui nós temos, né, algumas produções, né, que tem do livro de Velhas Histórias, né, de José Luandino Vieira, tem de Mia Couto, Varanda do Frangipa, tá bom? E Cute de Negroesia. Aí, só, amadinhos, que eu vou ler uma poesia para vocês, que é do poeta moçambicano, né, de José Craveirinha, que fala sobre namoro. Aí você presta atenção na letra desse texto. Ouça comigo, né? Namoro. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com a letra bonita, eu disse, ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro, brincando de artistas nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar
e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era samaúma, sua pele macia da cor do jambo, cheirando a rosas, tão rijo e tão doce, como uma boque. Seus seios laranjas, laranja do loge, seus dentes marfim. Mandei-lhe uma carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o maninho tipografou. Por ti sofre o meu coração, meu canto, sim, no outro canto. E ela o canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela Zefa do 7, pedindo, rogando de joelho no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigênia, me desse a aventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei a voz chica, a quibana de fama, a areia da maca que o seu pé deixou, para que fizesse um feitiço forte e seguro, e que nela nascesse um amor como o meu, e o feitiço falhou. Andei barbado, sujo e descalço, com um mona gamba, procuraram por mim. Não viu? E aí, não viu? Não viu o Benjamin? E perdido me deram o morro da samba. Para me distrair, levaram-me ao baile do São Januário. Mas ela lá estava no canto a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro Operário. Tocaram um rumba, dancei com ela e num passo maluco voamos na sala, na qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou: "E aí, Benjamin?" Olhei-a nos olhos, sorriu para mim, pedi-lhe um beijo e disse que sim. Então, olha só, o tema, se você acompanhou, né, a leitura, você foi percebendo essa questão, ó, o título era o quê? Namoro, tá certo? Então, e vai dizendo essa questão, que ela mandei-lhe uma carta, ela disse que não, mandou um canto, né? Aí vai falando, e vocês perceberam que aqui, né, nessa poesia tem várias palavras, né, de vocabulário que moçambicano, que no caso fibra. O que é fibra? Quer dizer beira, franja. Aí quando ele fala espalhando diamante na fibra do mar, ou seja, na beira do mar. Aí logo em seguida tem assim, tão rígido, tão doce como uma boque. Uma boque é o quê? Fruta semelhante à laranja de casca que dura. Aí malta é turma, monagambo é o carregador, quibanda é curandeira, samaúma é uma fibra dos frutos de paineira, né? Uma paina. Então, aí vai citando as coisas que ele quer fazer um feitiço, né? Para a moça ficar encantada por ele. Então, aqui temos o poema de Viriato da Cruz. E mais outro que é do Caveirinha é o seguinte, ó, quero ser tambor, ó. Tambor, o que lembra, né? A questão da cultura africana também, ó. Tambor está velho de gritar, ó velho de Deus dos homens, deixa-me de ser tambor, corpo e alma só tambor gritando na noite dos trópicos. Nem flor nascida no mato de desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia afojada na dor rubra do desespero, nem nada, só tambor velho de gritar na lua cheia de minha terra,
só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só tambor rebentando o silêncio amargo da mafalala, só tambor velho do sentado batuque da minha terra, só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, nem flor, nem zagaia por enquanto, e nem mesmo a poesia, só tambor ecoando como canção da força da vida, só tambor noite e dia e noite só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor. Então, aí a gente fica aquele questionamento, né? Essa questão que vai falando também da cultura, né, do povo africano. Beleza? Então, terminando assim com a citação dos 2 versos, né, da poesia da literatura africana. Então, amadinhos, terminando por aqui, daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!